Chimaev versus Duplessis, lutaça nesse sábado. Vem saber tudo sobre o UFC 319 agora. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, estamos elas e desdonzeladas. Cardaço de sapato neste sábado no UFC 319, hein? Finalmente um cardaço de sapato. Ó, Chimaev disputando o cinturão contra Duplessis na luta principal. Temos a estreia de Aaron Pico contra o invicto Lerone Murphy. Temos o Carlos Cigarro numa porradaria contra o Geoff Neal. Temos o Michael Venom Page, sempre um lutador excitante de se ver, contra o Jared Cannonier. E o japonês do fumo, Kaya Asakura, que chegou a disputa no cinturão com Pantoja, favoritaço contra um Tim Elliott. Isso só no card principal. O card preliminar não está deixando a desejar. Já já vocês vão saber a nota de corte que eu dei para este evento. Então, por favor, deixa seu like. Você que está vindo aqui pelo YouTube, que ele é muito importante pra gente, é importante mesmo, deixa o joinha aí, por favor, insisto. Você que tá vindo pelo Spotify, vai lá no YouTube, dá um joinha também para ajudar um pouco a gente a tentar chegar a 1000 inscritos, quem sabe um dia, um ano, um século a gente chega. E vamos começar já trazendo os meus grandes escudeiros, João Barbie e Igor Meloto para jogo. No espinho na garganta, né? Espinho na garganta, que é sempre ou alguma coisa do evento passado, nesse caso o UFC Vegas 109, ou qualquer outro assunto. Já adianto que o meu espinho na garganta, e eu tenho o que falar, não tem a ver com o assunto do último evento. E você, Barbie? Seu espinho na garganta tem a ver com o último evento ou não? Bem-vindo, capitão. Senhoras e senhores, aqui vos fala seu Capitão Carisma, cada vez com a imagem pior ao que eu posso ver aqui. Meu objetivo é ficar em 2D completamente e depois ir reduzindo progressivamente até eu me tornar apenas um pequeno pixel na sua tela. Então vamos ao espinho na garganta, meu espinho na garganta aqui. Desculpa só te cortar, Barbie, você deve ter visto o Rampazzo Reage, que trouxe um comentário de um cara pedindo para você ir num Xing Ling aí comprar uma Tech Pix no Canadá. Quais as chances disso acontecer? Porque a imagem tá zoada mesmo, hein? Nossa senhora, e piora a cada dia. E o mais engraçado é que eu não troco equipamento, né? Mas ela só piora. Eu limpo a câmera e ela só piora. Não entendo o que eu não entendo, mas até que dá um certo charme. Mas enfim, sendo bem sincero, eu acho que eu tenho mesmo que resolver essa parada. Tem um Xing Ling logo ali. Bom, não logo ali, mas aproximadamente a uns 20 minutos a pé, eu vou ali comprar uma câmera que vai durar menos tempo do que a minha próxima refeição. Vamos ver o que acontece. Para os seguidores, temos esperança. Vai lá, seu espinho, Barbie. É porque meus seguidores mal podem esperar para ver este belo rosto do seu capitão ao vivo em 4D para vocês. Enfim, vamos aqui ao espinho na garganta, que é em relação à luta do Steve Erceg. Steve Erceg fez uma luta contra o Odi Osbourne, que ele venceu por decisão. Muita gente pontuou para o Osbourne, muita gente pontuou para o Erceg. A questão aqui não é essa. A questão é, o Erceg pegou essa luta de última hora. Na verdade, o Osbourne pegou essa luta de última hora. Me perdoem. Pegou essa luta de última hora porque o Steve Erceg perdeu o adversário por conta do evento anterior. Qual que é o problema aqui? Eu vou falar para vocês que o problema aqui é que o Osbourne pegou essa luta de última hora e simultaneamente passou essa luta para a categoria de cima, né? Então o Erceg fez toda uma preparação para lutar contra um peso mosca, acabou lutando contra um peso galo. Beleza que o Osbourne normalmente bate o peso mosca, mas aqui a gente está falando de um cara que não teve nenhum processo de corte de peso contra um cara que estava completamente preparado para bater 125 libras. E tipo assim, o Erceg passou uma desvantagem muito grande de poder de fogo ali. Os golpes mais contundentes da luta foram tranquilamente os golpes do Odi Osbourne. É por isso que essa é uma das razões que eu sempre digo aqui, que pegar a luta de última hora é ruim para todo mundo. Tipo assim, o cara que tá pegando a luta de última hora, que não ia lutar, tá despreparado, tá sem treinar,
não consegue fazer o corte de peso direito, mas o outro cara, muitas vezes acontece isso, né? Subitamente troca completamente a estratégia, troca completamente o estilo de luta do adversário, o adversário que muitas vezes vem mais pesado, muitas vezes, inclusive, quando o adversário topa bater o peso da luta, ele não bate e todo mundo já fica assim, a gente sabia que ele ia bater, né? O cara pegou a luta faz 2 dias e ia tentar fazer o corte que ele normalmente se prepara por 2 meses para fazer. E aí acaba sofrendo uma desvantagem física. E ele venceu a luta, méritos para ele, mas, cara, passou muito aperto. Eu acho que realmente uma ideia ruim deixar essas lutas de ultimíssima hora acontecerem dessa forma. Afeta todo mundo, de uma forma diferente, mas afeta todo mundo. Não é questão de, o cara estava se preparando já, então ele vai ter que tocar. Não necessariamente. Existem muitos fatores aí que podem complicar bastante a vida do cara que pegou, que viu um adversário completamente novo entrar faltando 2 dias. Muito bem, Igor Meloto, do MMA Meloto. Sua vez tá muito quietinho, sei lá quantos minutos de podcast, não falou nada até agora. Já chega desespinhando. Bem-vindo, tá muito frio por aí? E aí, pessoal, sim, aqui tá meio... Tá punk o negócio. Mas pelo menos eu tenho uma câmera que é melhor, né, e mostra bem a minha beleza exótica, ao contrário de outros aí. Bom, meu espinho, eu vou falar sobre o evento passado também, assim como o Barbie. Temos mais uma vez nós tivemos um slam, né, um bate-estaca, e novamente levantou aí discussão na internet sobre se deveria ser permitido ou não esse golpe, porque ele foi mesmo um golpe bem impactante, chamou muita atenção, viralizou aí, aplicado pelo Elijah Smith contra o Toshiyama Kazama. E eu faço parte também do time que defende a proibição desse golpe. Eu sei que nessa bancada tem pessoas aí, o Barbie especialmente, eu acho que ele defende que o golpe ainda tem que ser permitido, se não me engano, né, Barbie, tu pode me corrigir, mas eu acho que, cara, assim, tem vários pontos contra esse golpe aí. O risco de lesão graves, né, o principal, a lesão que pode ocorrer na coluna, na nuca, né, fraturas, enfim. Isso pode levar à paralisia, pode ser algo até fatal, dependendo do caso. E fora, às vezes, que o risco não é só no momento que acontece, tem os riscos a longo prazo, porque se o cara começa a levar vários golpes desses, não só nas lutas, mas nos treinos, também pode ser algo que cause alguma lesão crônica ali que atrapalhe depois o cara posteriormente da carreira. Fora que a imagem do MMA, quando acontece esse tipo de golpe, e até possivelmente algum problema maior que possa vir depois, o impacto seria muito negativo, cara, se acontece uma fatalidade ou algum problema mais sério. E eu acho que isso sempre está à beira de acontecer com esse golpe aí. Fora que tem a incoerência na regra do MMA, no sentido de que você não pode golpear a nuca do adversário, mas arremessar o cara de nuca para o chão pode. Eu vejo isso como uma incoerência. Muitos falam que o cara pode soltar o golpe, né? Às vezes o cara tá com um triângulo encaixado, geralmente é assim, né? O triângulo encaixado é só soltar o golpe que não vai acontecer. Mas muitos atletas não têm a experiência, a malandragem e a rapidez de perceber que vai rolar aquilo ali e ficam segurando o golpe. Não esperam, senão não ia acontecer como foi o caso agora no último sábado. E também, eu acho isso é um problema até para a questão do entretenimento. Porque às vezes o cara que tá por baixo, ele não tenta um triângulo com o risco de talvez o cara que tá por cima vai aplicar um golpe desse também. Eu acho que isso aí pode gerar até lutas mais amarradas por conta disso. Então a conclusão que eu chego é que, cara, esse golpe aí, ele é muito mais prejudicial do que benéfico pro esporte. Então eu sou um cara que defende a proibição e trouxe aí alguns argumentos para isso. Ok, Meloto. Sim, a única coisa que eu tenho a dizer é que o senhor me convenceu, tô com você nessa. Ótimos argumentos, tô com você nessa, não sei se o Barbie concorda. Fala aí, Barbie. Bom, então, eu não concordo. Deixa eu enumerar os meus argumentos aqui também, porque a questão é que todo golpe que é proibido no MMA, ele não é proibido por um fator tipo assim, esse é um golpe que pode danificar muito, mas é uma questão da proporção do risco em relação à facilidade do golpe. É por isso que coisas como golpes na nuca, chutes na genitália são proibidos, não porque eles são altamente perigosos. E eles são, mas eles são proibidos porque é fácil você fazer. Toda luta só teria cara tentando fazer esse tipo de coisa, sabe? Seria um alvo.
E, e, e a gente fala assim, essa questão do risco, quase não existe nocaute por slam. Então, necessariamente, não é um risco muito alto, sabe? Porque quase nunca acontece. Acontece de vez em quando, claro, com certeza. Mas a questão é que o risco e a recompensa aqui são coisas compensadoras. Mas esse nem é o argumento principal. O argumento principal é que existe já uma regra que proíbe slams de qualquer forma, que proíbe batistaca de qualquer forma. O que essa regra não proíbe é você dar o batistaca quando o adversário se recusa a te soltar. Que aí que é a questão. Você não tem que proteger o seu adversário. E eu acho que você colocar uma regra que te força a proteger o seu adversário, isso chega a ser antiesportivo, quase. Porque é igual essa coisa que a gente já viu várias lutas sendo interrompidas, porque o cara virou a nuca pro adversário enquanto estava tomando ground and pound, tomou os golpes na nuca, o juiz interrompeu igual. O cara reclamou, pô, bateu na minha nuca, e o juiz tá, uai, você virou. Sabe, você virou. O cara só tem algumas coisas que o cara pode fazer. Tá lá no meio do ground and pound, você vira a nuca pra ele, acaba tomando os golpes. Mas a questão aqui, você tá preso num triângulo, você não deveria ser a pessoa que imbuída da responsabilidade de o meu adversário não pode ser jogado no chão. Se essa é a forma de sair do golpe, eu acho que você deveria ser liberado de fazer isso. Até porque você mencionou a questão do triângulo. A aplicação correta do triângulo envolve um ataque na perna que é justamente para impedir que o adversário se levante. Se você permite que o adversário tenha livre controle dos membros inferiores dele, podendo te levantar e te jogar de volta no chão, você está fazendo a parada errada e ainda está insistindo em fazer a parada errada, que é mais perigoso, né? Tipo assim, você não só está fazendo a aplicação incorreta, mas quando você vê que vai dar ruim, você insiste em fazer a parada. Então, eu honestamente acho que não é um caso tão preocupante. Eu entendo a questão da imagem do esporte, a questão do risco de fatalidades. Eu entendo, é realmente um problema. Eu não saberia dizer, tipo, já houve um caso que acho que foi o Frank Shamrock, bem no início do UFC, que quebrou aí, acho que lesionou a coluna do adversário com um slam, mas ali o problema era o chão, sabe? O chão era duro demais, eles mudaram para tatame por causa disso. Mas fora isso, eu não acho que leva tão mais risco do que alguém tomar uma bicuda na cabeça, sabe? Eu honestamente penso dessa forma. Cavaleiros e donzelas, comentem. Devemos impedir e proibir o Islã, né, o batistaca, como um movimento, um golpe, uma ação dentro do MMA ou não? Dentro do UFC ou não? Argumentos do Meloto de um lado, argumentos do Meloto de outro lado. Eu ainda acho que se ele acontece pouco, como você mesmo disse, Barão, motiva mais para proibir logo de uma vez. Por outro lado, teu argumento de é o único recurso que alguém que está preso num triângulo tem, mas então essa pessoa vai passar a não ter mais esse recurso, busque outros, enfim. Pra mim, o cara perdeu a luta. Tá no triângulo ali, perdeu a luta, cara. Perdeu a luta. Foi pego. Eu ainda tendo mais a ser mais conservador e cauteloso como o Meloto. Mas o Barbie trouxe bons argumentos aqui, por favor, comentem aqui de que lado vocês estão. O meu espinho na garganta diz respeito à luta principal do UFC Rio em novembro, Charles do Bronx versus o superestimado Rafael Fiziev. É isso mesmo que vocês estão dizendo. A meu ver, os canais, a mídia, de um modo geral, brasileira aqui que acompanha, está tremendo demais. Ai, Charles do Bronx, por que foi aceitar essa luta? Ai, meu Deus do céu, e agora? Para mim, Rafael Fiziev é superestimado. Pega o Sherdog dele aí, vê as lutas que ele venceu, que ele perdeu. Acho o Charles amplo favorito para essa luta, mesmo se for para ficar em pé. O Charles precisa quedar, senão vai. Pelo amor de Deus. O Bob Green quase ganhou do Rafael Fiziev em pé, na trocação. Inclusive, senhor Meloto, o senhor me deve R$10. Porque você foi de luta principal do UFC Rio, Renato Moicano versus Joel Alvarez. Posso passar o Pix aqui no ar ou passo no privado? O senhor me deve R$10. O senhor errou. A luta principal é Charles Bronx versus o superestimado Rafael Fiziev. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou ter que dar R$10 pro Rampazzo porque eu errei 2 lutadores. Eu chutei 2 lutadores no meio de 700 e eu errei. Tá bom.
Ué. Eu tinha que acertar os dois no meio dos 700. O nome disso é aposta. É assim Tá que bom. chama. Cara de pau. Seguindo aqui, bom, vocês estão provados. Tinha lá nas letras miúdas, estava que se ele errasse, ele tinha que fazer os 10 reais aqui. O Barbie não sabe nada do que está acontecendo, por quê? Porque não participou do último evento e não se deu ao luxo de assistir a nossa edição de podcast aqui. Porque quando ele não participa, ele não quer nem ver o que aconteceu. Você sabe do que a gente está falando, Barbie? Tem ideia, mas o meu motivo é muito bem. Tá. O motivo é bom. Você dá audiência pra gente, como que a gente vai decolar? Então, eu vou ser honesto com vocês, queridos soldados. Eu amo meu colega Rampaz, eu amo meu colega Meloto, mas, essas últimas 2 semanas, a pessoa mais amada do planeta estava aqui, em Montreal, me visitando, que era a minha mãe. E eu não vi a minha mãe há 3 anos. Então, todo o meu tempo livre foi passado com a senhora, minha mãe, que eu amo com todo o meu coração. Foi uma boa desculpa. Foi uma boa desculpa. O UFC 319, Duplessis versus Chimaev. Ai, 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 vocês estão prontos para esta luta? Cara, eu vou te falar. Falar para vocês dois aqui, porque isso aqui eu não comentei ainda e todo mundo vai ouvir. Uma das lutas mais aguardadas do ano para mim. Para mim, uma das lutas mais aguardadas do ano. Essa vale a pena ficar acordado. Mas quem tá chegando aí é ele. É o malvado com sua risada capiciosa. Pergunta capiciosa para você primeiro, Barbie. Cara, é o seguinte. Sem preâmbulos. O preâmbulo, no caso, seria o Hanzati veio fazendo um trash talking nesse sentido. Não é uma luta impossível. Então, a pergunta para você é: Khamzat Chimaev versus Islam Makhachev. Em quem estaria o seu dinheiro, Barbie? Ah, cara, eu vou dizer que estaria no Chimaev, não tem muito para onde correr aqui. O Makhachev é um excelente lutador, um dos melhores do planeta na atualidade, mas é um fato conhecido para todo mundo que o cara está tendo uma super dificuldade de ganhar peso para disputar o cinturão dos meio médios. Quando a gente fala de ganhar peso, é óbvio que ele pesa mais de 77 quilos, mas tem que ganhar peso no sentido de quando você cortar o peso para 77, você está cortando o máximo possível, justamente para você ter o máximo de músculos possível. O Chimaev era um meio médio gigantesco, ele é um médio grande até, e é um cara que bate pesado, é um cara que vai ter uma enorme vantagem de força física contra o Makhachev. Eu honestamente acho que o peso médio para o Makhachev... Desculpa te cortar. Ele vai ter essa enorme vantagem física mesmo cortando e lutando no 77. Mas a gente está falando do 77. Tipo, o Chimaev estaria no 77 ou o Makhachev estaria subindo para os 83? Não, primeira opção. Primeira opção. Cara, aí você não dificulta, porque, pra ser sincero, eu nem acho que o Chimaev consegue mais bater esse peso. Ele tá dizendo que bate, né, Meloto? E quer bater. Ele quer buscar o cinturão de baixo. Ele deu essa declaração. Eu lembro. Quando o Chimaev estreou no UFC, ele bateu esse peso, assim, até com uma certa facilidade, mas ele era um meio médio gigantesco. Eu não tenho certeza se ele consegue bater esse peso. Eu acho que ainda assim, na verdade, tenho certeza que ainda assim ele teria uma vantagem muito significativa de força física em cima do Islam, também bateria mais pesado. Não acho que ele seja um cara tão polido em pé, mas, tipo assim, o Islam, a gente só vê ele trabalhando por cima porque é um desses caras impossíveis de quedar. Aí você coloca ele contra a maior ameaça de quedas, possivelmente no UFC inteiro, sabe? E o jogo do Makhachev por cima é uma parada muito sufocante. Eu ficaria muito interessado de ver como que o Islam lidaria com isso, trabalhando por baixo, mas para ser sinceríssimo com você, eu acho que a diferença de força, a diferença de pujança física aqui, meio que desnivelaria a coisa, mesmo se a questão técnica pendesse um pouco mais para o lado do Islam, porque o Islam não consegue muito lutar sem que os clinches aconteçam. O clinch é onde que se sobressai, então ele está muito acostumado a deu alguma coisa errada, a gente pula no clinch. A cara chegou perto demais, a gente pula no clinch. Eu tô atacando, o cara tá começando a evitar, a gente vai pro clinch também, e o clinch, para mim, ele teria uma desvantagem significativa. Acho que, bom, é aquela questão de explosão física do Makhachev, e provavelmente com esse corte de peso aí pro 77, isso mataria ele um pouco ao longo de 5 rounds, mas eu ainda apostaria nele por uma questão de vantagem física significativa.
Ok, uma luta Cavaleiros e Brutamontes, essa pergunta foi feita porque é uma luta bem possível, viu? Num cenário, claro, as coisas precisam acontecer, né? O Islam venceu o Jack Della Maddalena, o Kimaev venceu o Duplessis nesse sábado, mas ele tem dito que não quer parar de lutar, que não vai se aposentar, que não tem essa história, que quer buscar o segundo cinturão e depois o terceiro cinturão nos 93. Ele deu essa declaração. E Meloto, agora o malvado chegou sorrindo pra você. É o seguinte, cara, eu tava com o nosso amigo Gui há pouco e o Gui não sabe nada sobre o Aaron Pico. A pergunta que o Mavaro trouxe é o seguinte, Meloto, conte para os nossos brutamontes e desdonzeladas quem é Aaron Pico e aonde ele vai chegar no UFC, porque o senhor veio do futuro. O senhor veio do futuro e vai contar aonde Aaron Pico chegou no UFC. Bom, Aaron Pico, um lutador que veio do Bellator, ele sempre foi muito badalado. Antes mesmo de ele iniciar no MMA, já se falava dele, que era uma promessa. O Bellator foi lá e contratou ele antes do UFC, né? Ele fez praticamente toda a carreira dele, ele começou no Bellator, primeira luta dele. E é um cara com o background dele é o wrestling, né? Onde ele sempre foi um destaque nas competições que ele atuou antes do MMA. E aí ele foi se aperfeiçoando com relação à sua trocação, ao seu boxe, jiu-jitsu, e deu para ver muito bem essa evolução dele ao longo dos anos, porque ele já começou perdendo, né? Ele teve uma freada ali no hype logo de cara, ele teve uma estreia onde ele foi finalizado, e aí ele emendou ali alguma sequência de vitória. Quando se achava que ele ia bem, de novo, que ele estava pronto, ia lá, acontecia de novo uma derrota, né? Ele perdeu nocauteado também no Bellator, para lutadores que nunca foram grande coisa. E agora, sim, agora ele tá numa boa sequência de vitória. As últimas. A última derrota dele, na verdade, foi por causa de uma lesão no ombro que ele teve. Então, se pegar aí moralmente, ele tá uns 5 anos sem perder. Claro que o nível é o Bellator, né? Mas em termos de hype, hoje ele seria ali como se fosse o Michael Chandler chegando no UFC. A expectativa, pelo menos, é essa. E ele tem um jogo muito parecido. Um wrestler com uma trocação afiada, muito explosivo, uma técnica também até melhor do que o Michael Chandler em pé, o boxe dele é bem aninhadinho. E assim, sobre o que ele vai aprontar no UFC, eu não tenho uma confiança tão grande assim, eu não sei o que o pessoal tá comentando, não ando acompanhando muito, mas eu particularmente, eu perdi muito da minha confiança que eu tinha nele com as derrotas que ele teve no Bellator. O queixo dele, para mim, ele é bem duvidoso. Às vezes ele tá muito bem na luta, de repente, do nada, ele dá uma bambeada ali, leva algum golpe ali. Então, por conta disso, eu acho que no UFC ele vai ser pego. Em algum momento, alguém vai conseguir encontrar ali o queixo dele, alguma brecha. Ele é um cara que se expõe, ele vai pro infight às vezes. Então, agora já no sábado, talvez a gente já vai ter, sim, uma derrota dele. Eu tô palpitando no Leroy Murphy, acho que vai acabar quebrando a banca aí. E depois o Aaron Pico vai ficar sempre ali tentando entrar no top 5, mas eu não acredito tanto, por conta dos nomes que hoje tem no peso pena ali, Jean Silva, o Diego Lopes, Jair Rodrigues também, propriamente. Vai ser um cara tipo Pitbull, assim. Vai fazer um barulho, vai ficar no top 15, top 10 talvez, mas não vai conseguir entrar no top 5. Tem o Evloev também, então eu acho que o teto dele é esse. É curioso, né? Porque na edição retrasada aqui dos Três Tapinhas, o Barbie comentou, e todos nós concordamos, né? Que o nível do UFC, quando a gente fala do plantel de 700 lutadores, é muito baixo, né? Que seguramente tem lutadores em outros eventos aí melhores do que outros do que a grande maioria dos lutadores que estão no UFC hoje. E a gente chegou a essa conclusão, né? Ou isso veio à tona porque a gente estava lendo cards estranhíssimos, com lutas que não precisariam estar acontecendo, que a gente gostaria de estar vendo mais lutadores melhores lutando mais vezes. Contudo, quando a gente chega nos ranqueados, no top 5 das categorias, aí existe sim essa lacuna do UFC para outros eventos, né? Pelo menos o que os anos vêm mostrando. E vamos então
voltar a falar de UFC 319. Dessa vez, Meloto, a gente vai trazer agora a leitura do card preliminar e eu vou dar a nota de corte para este evento. Analisei muito bem, ficou ping-pongueando ali, subia, descia, não sei o quê, e estou seguro de uma nota de corte altíssima, que é a nota 8. Estou dando nota 8 como nota de corte para esse evento. Se tivesse uma segunda disputa de cinturão ali boa, seria 9 a nota de corte. O evento tá impecável, muito bom, mesmo um card preliminar, a gente vai descobrir isso agora. Mas as notas de corte do Rampazzo são muito elevadas, tá? Então, nota 8 para este card. Se o evento for espetacular, ele vai receber uma nota 8. Meloto, que horas começa o card preliminar e qual a primeira luta dele, por favor? Bom, o card preliminar ele começa às 19 horas. A primeira luta, a princípio, vai ser uma das finais do The Ultimate Fighter, né? Que ainda não tá listado lá no UFC, no site do UFC, porque ainda não tivemos o desfecho. A temporada ela termina na terça-feira, hoje, no caso, que nós estamos gravando. Então não temos ainda a confirmação das duas finais. Aí depois dessas finais, a gente vai ter a Karine Silva enfrentando a Johnny Barbosa, duas brasileiras se enfrentando pelo peso mosca aqui. Substituindo a DJ Aldrich, que saiu do card, né, Meloto? Isso aí, a Johnny. E aí eu acho que a Karine é bem favorita nessa luta aqui, por conta Cara, é uma promessa muito grande, ao meu ver, no MMA feminino. Eu, quando olhei algumas lutas dela ali, me pareceu o lampejo de Amanda Nunes, porque ela tem um pouco dessa coisa de levar, de trocar e combinar bem com o wrestling. E eu gostei muito do jogo da Karine Silva, eu acho que ela é bem favorita aqui. A Johnny é uma especialista em wrestling, ela foi ela chegou a lutar nas seletivas olímpicas, parceira de treino da Cyborg, mas a Karine Silva é mais completa, uma trocação bem mais afiada, então eu vou de Karine Silva nessa. Legal. Ô, Meloto, antes da gente ir para a segunda luta, deixa eu só fazer um pequeno... não sei se reparam, mas enfim, eu deixei passar a nota que eu dei para o evento passado, o UFC Vega 109. A nota de corte tinha sido 4. Eu achei um evento ok, legal, umas lutas legais ali, nota final 2. Então, o UFC Vega 109 recebeu uma nota 2 de Fabiano Rampazzo. Pode seguir, Meloto, a segunda luta do evento. A gente já tem na segunda luta desse card preliminar o Brian Battle contra o Nursulton Ruziboev, correto? Lutão, hein? Isso, lutão. No caso, seria a quarta luta, né? Porque nós temos as duas finais do TUF antes. Brian Battle também é um lutador que veio do The Ultimate Fighter. Desculpa te cortar, Meloto. Às 19 horas é a luta da Karine Silva ou são as lutas das finais do TUF? É as lutas da final do TUF, segundo o que consta na programação da ESPN. Perfeito. Que é segundo a ESPN. Então, depois daí a gente tem o Brian Battle contra o Ruziboev. O Battle veio do TUF. O Ruziboev é um daqueles caras que vem lá do Oriente Médio, assim, que a gente olha assim, opa, bicho papão. Só que ele teve ali uma derrota no UFC, pelo menos, que mostrou que ele também não é tudo isso. Mas ainda assim é um lutador duro. O Battle é mais de volume, o Ruziboev é mais de impacto. Nessa eu vou de Battle porque ele me parece ser um cara mais resistente, que vai impondo o jogo dele e vai drenando o gás dos adversários. Vou de Battle nessa. E eu quero saber de você, Barbie. O Edson Barbosa, olha só, hein? Na terceira luta, desconsiderando as duas finais do TUF, tá? A gente tem o Edson Barbosa, que já foi, enfim, né, um detentor de highlights aí, contra o Drakkar Klose. Teu palpite tá indo em quem, Barbie? O Barbosa é favorito, mas sei não, hein? Cara, é com certeza uma luta complicada, ainda mais porque o Drakkar Klose, tipo assim, ele não é muito bom, mas ele é um cara estrategista nesse sentido de vou fazer o jogo que deixa o meu adversário mais desconfortável, e ele com certeza sabe quais são os defeitos do Edson, que são muito óbvios para todo mundo, né? A questão da pressão, a questão dos problemas de controle de espaço, não dar espaço para ele chutar. Ele com certeza vai fazer isso, mas eu vou te dizer que a decadência física do Drakkar Klose está pegando muito ele. Ele tendo uma performance muito ruim contra o Joaquim Silva, neto do JJ, que ele
quase morreu nos 5 minutos finais, depois de uma luta que não deveria ter drenado muito dele. Depois ele foi absolutamente obliterado pelo Joel Alvarez. Tipo assim, o Edson, ele com certeza tá na descendência da carreira dele, com certeza absoluta, mas até o momento ele pelo menos chega nas lutas num shape bacana, sabe? Ele tá subindo de categoria, eu nunca achei que ele deveria ter descido, apesar de ele ter tido boas performances nos pesos leves. Eu acho que nos pesos penas, perdão. Eu acho que a categoria do peso leve se adequa mais a ele. Tá vindo de um certo tempo parado aqui, que é uma coisa que me preocupa nessa altura do campeonato. Mas assim, eu acho que tem uma diferença de potência, uma diferença de velocidade, de qualidade na trocação aqui, que eventualmente vai ser o que vai contar, sabe? Eu acho que ele vai meter a bicuda na perna, vai meter a bicuda no corpo do Drakkar Klose. E, cara, o Drakkar Klose não é Khabib, não é Kevin Lee, ele não é nem Bryce Mitchell nesse sentido de conseguir fazer um jogo de pressão extremamente apurado. Ele não tem toda essa qualidade técnica. Então, meu palpite está indo no Edson, sim. Eu acho que decadência por decadência, o Edson, pelo menos, só perdeu as lutas que ele lutou contra os melhores. Ô, Barbie, e o teu palpite na luta seguinte, o Chase Hooper contra o Alexander Hernandes, quem você acha que leva? Essa aqui é uma luta interessante para mim, porque o Chase Hooper tá claramente melhorando muito, muito mesmo. Tá com uma trocação mais ajeitada, tá mais confortável nesse sentido. Mais corpulento. Mais corpulento. Tá mais corpulento. É isso, né? Que ele sempre foi um cara que, tipo, a gente tem caras que aos 18 anos estão que nem o Raul Rosa Júnior, que já aparentam ter toda a capacidade atlética que eles vão ter ao longo da vida, e caras igual o Chase Hooper, que aos 18 anos parecem que ainda estão na puberdade, sabe? E agora o cara tá crescendo, finalmente pegando o corpo, deu pra ver uma melhora já grande no wrestling dele, e o jogo dele por cima sempre foi excelente. Questão pra mim, ele tá enfrentando um cara estupidamente atlético, sabe? Ele é um dos maiores favoritos da noite, meu palpite também tá indo no Chase Hooper, acho que muito por como ele tá se acomodando em termos de trocação e como ele tá ficando muito ciente do que tá acontecendo em todos os lados e sendo muito capaz de levar a luta à área que ele domina. Da mesma forma, o Alexander Hernandes está enfrentando caras que não deveriam ser vitórias complicadas e está se complicando contra todo mundo. Mas, cara, eu acho que tem uma diferença aqui de velocidade, capacidade atlética no geral, que pode ser meio brutal para o Chase Hooper a princípio, viu? Tipo assim, o Hernandes é um cara muito rápido. Ele é um cara muito forte. Ele pode, eu acho que, inclusive, amarrar essa luta de uma forma completamente inesperada. Meu palpite ainda vai no Chase Hooper, mas eu tô achando essa odd bem desbalanceada. E, Miloto, a gente tem depois uma luta pelo peso palha feminino, a Jéssica Batistaca contra a Lupe Godinez. Vejam só, hein? Olha o nível desse card preliminar, só lutas interessantes. Concorda com a Jéssica Zebra, Melo? Concordo, cara. Infelizmente a Jéssica não traz mais confiança. Todas as últimas derrotas que ela teve ali, não vou dizer todas, mas algumas ali, ela mostrou uma falha muito grande no grappling defensivo, que é justamente o ponto forte da Lupita. Lupita é muito boa em quedas, sabe fazer um jogo pragmático quando precisa. Ela não tem tantas vitórias por finalização, porque a Jéssica, muitas das lutas dela tem perdido assim, né? Mas ainda assim, o controle, né? O jogo de solo ali, em pé, a Lupita sabe se defender bem, tem uma trocação razoavelmente boa. Pode ser que a Jéssica leve vantagem nessa área, mas eu não vejo essa luta se mantendo em pé por muito tempo. A Lupita deve levar para o chão, e no chão ela domina ali, controlando e pontuando. Esse é meu palpite. E na próxima luta, Melo? Depois a gente vai ter o Gerard Michet contra o Mikhail Oleksiejczuk. Uma luta aqui de dois caras bem de meio de tabela, né? Às vezes eles aprontam uma coisinha aqui, outra aí, mas tem muitas brechas. Dois caras até com estilos opostos, eu vejo, né? O Gerard Michet é mais um grappler, o Mikhail um striker. A tendência é que a gente tem um desfecho aí contundente para um dos lados, porque onde um é muito bom, entre aspas, né? Onde um é melhor, o outro tem um ponto fraco naquela área. Então, o meu palpite aqui vai ficar com o Mikhail Oleksiejczuk, porque eu acho que ele tem um bom gás para controlar em pé e não perder como o Edman Shabazian, por exemplo, que cansou e o Michet finalizou. Então, acho que ele mantém essa luta em pé e aí nocauteia. Eu acho que esse é meu palpite. E aí, Melotíssimo, a gente chegou no card principal.
Que horas ele começa? Quem que abre as cortinas? Às 23 horas, a gente vai ter o Kai Asakura contra o Tim Elliott. O Kai, o último desafiante do Pantoja, né, se eu não estiver enganado. Foi um destaque lá no Rising, um nocauteador, um striker muito agressivo, cotovelada, joelhada, aquela famosa ambulante a quina ambulante, né, onde bate, machuca, e vai pegar um veterano do UFC que já disputou o cinturão também, né, na época do Demetrius Johnson. Hoje ele tá em baixa, vem de um tempo parado longo, tá quase 2 anos afastado, e a idade já tá chegando, né, pro nosso amigo Tim Elliott. Então, por esse aspecto, eu considero o Kai Sakura um favorito bem considerável aí, porque o Tim Elliott, assim, eu acho ele mais rapper do que striker. Então, enquanto essa luta estiver em pé, o Kai Sakura vai ter a vantagem. E como o Kai Sakura foi finalizado uma vez na carreira só, eu não vejo tanta facilidade assim do Tim finalizar. Então, meu palpite é Kai Sakura, provavelmente até pela via rápida, por nocaute. E na sequência a gente tem ele, né, o Most Valuable Player, MVP, Michael Venom Page. Cara, tem alguma chance do Cannonier achar alguma coisa contra o Michael Page, Meloto? Cara, chance até tem, né? Minha mãe tem chance de engravidar, né? Mas não vai acontecer. Eu vejo o Michael Page com... Ô, Barbie, o cara metendo a mãe no meio, ainda bem que é a dele. E eu quero o meu amigo meteu a própria mãe no meio. Cara, assim, o Michael Page é muito melhor em pé, a luta é um striker extremamente técnico. Foi meu ídolo de adolescência, né? Pra quem não sabe, eu acompanhei desde o início dele, cheguei a entrevistar ele lá no início, antes de ele entrar no Bellator. E, assim, eu até fiquei decepcionado com a demora que ele teve pra entrar no UFC, já não tá mais no auge, tá longe disso, né? 38 anos. Mas ele é melhor que o Jared Cannonier em pé, né? E o Cannonier não anda usando muito o grappling nas lutas dele, até tem um wrestler relativamente decente ali, mas ele gosta da troca, é o cara que procura mesmo também os nocautes, só que ele vai pegar um especialista na área, embora ele tenha a mão pesada para nocautear também, mas o Michael é muito técnico, preciso, acerta antes, pega por ângulos diferentes. Então meu palpite Michael Page por nocaute até, porque a idade do Cannonier, 41 anos, vai ter que ter um queixo ali mais do que contra a lógica, né? Aguentar uma pancada do Michael Page ali na tomada. Ô, Meloto, Michael Page favorito para essa luta, né? Concordo com você, aliás, você e muita gente, os casos de aposta, inclusive. Aí vence essa luta, vira top 9 ou melhor que isso. Aí pega um perdedor de Caio Borralho e Imavov, com chances de vencer. Dá pra sonhar com o Michael Page disputando o cinturão, Meloto? Cara, ele é uma estrela, né? E ele tem bastante. Provavelmente vai ter bastante. O UFC vai querer que ele consiga esse title shot, né? Vai facilitar pra ele. E em 2 categorias ele tá podendo concorrer, né? Porque ele é top 15 nos meio médios. Então, se ele vence o Cannonier, ele entra no top 10 dos médios. Então, ele vai até poder escolher qual categoria ele quer. Cara, eu acho possível, velho. Não tá proibido, não. Olha só, quem diria. E na sequência, a gente tem de volta, né, o nosso Carlos Fumante. Lutador, exímio lutador, porque é excitante, é boa praça, é inteligente, excitante, me entendam, né? É um lutador excitante, vai pra cima, agressivo, não cansa, né? Apesar do Marlboro, venceu o último round contra o Ian Gary, pegando o Geoff Neal. Porradaria maluca nessa luta, alguém vai cair? É isso que você tá enxergando acontecer, Melo? É isso que eu tô enxergando. Eu acho que essa luta aqui vai ser bem franca. Os dois estão querendo isso mesmo, nas entrevistas que eu vejo aí, os dois estão... É o estilo deles, né? O Geoff Neal foi pra guerra com... O Geoff Neal, desculpa te cortar, dizendo que a luta não passa do primeiro round. O Geoff Neal foi pra... e não dá pra duvidar não, a intenção vai ser essa mesmo, não duvido, porque ele foi pra cima do Ian Gary, foi pra luta franca com o Rakhmonov, com o Vicente Luque também. Então ele pode às vezes parecer um cara que anteriormente, né, no início da carreira dele no UFC, um cara que fazia algumas lutas chatas ali, mas não, ele tem um punch de respeito,
e não decaiu ainda, então vai ser uma luta franca mesmo, e só que eu vejo o nosso brasileiro ali com mais chance de vencer, né, porque o cara é mais técnico, envergadura maior, a mão dele eu acho que vai entrar antes, então meu palpite é no brasileiro por nocaute daí. Bom, na próxima luta você já tirou o Aaron Pico pra nada, né? Já falou que o Lerone Murphy vai fazer ele de gato-sapato. Vamos direto pra DLP com o Barbie ou você quer falar alguma coisa ou quer se retratar, Meloto? Não, eu só acho que o Aaron Pico, ele tá dando um passo maior do que a perna. No UFC ele não vai ser o cara que ele foi no Bellator. E olha que no Bellator ele nem foi campeão. Então, peso pena do UFC tá muito duro, cara, pra conseguir ir bem. Vai ter que ser um cara fora de série mais do que ele é. Ele não pode ter aquelas brechas que ele demonstrou no Bellator, não. Ô, Barbie, Eu acho que foi uma. eu ia te chamar mesmo, Barbie. Quem leva essa luta, na tua opinião, no teu palpite? Entre Lerone Murphy e Aaron Pico, cara, essa é uma luta. Deus, é uma luta bem difícil. E eu gosto muito dos dois, cara. Como o Meloto falou, é um passão pro Aaron Pico. Agora, eu não sei se eu concordo se é um passo maior que a perna, não, porque o Aaron Pico é estupidamente talentoso, né? Porque depois que ele perdeu pro Adam Borics, que é um dos melhores lutadores dentro da divisão dele no Bellator hoje. Bom, hoje não, porque o Bellator não existe mais, né? Mas, enfim, a gente sabe o que eu tô falando. Mas quando ele perdeu em 2019, ele emendou uma sequência de vitórias absurda e ele só foi perder pro Jeremy Kennedy porque o ombro dele saiu do lugar, sabe? E todas as vitórias dele foram extremamente dominantes, inclusive uma vitória dessas foi uma vingança em cima de uma derrota que ele teve cedo na carreira. Então, assim, eu acho também que é um passo super grande, mas, cara, é um dos talentos mais absurdos que já passaram do MMA, só que sempre foi um cara que, tipo, meu Deus, ele é tão bom que a gente vai colocar ele contra um lutador já formado. Eu acho que o meu palpite aqui, o que acontece com o meu palpite aqui, bicho? Não, Eu acho que eu quero o seguinte, Barbie. Eu quero lavar essa roupa suja aqui em público. O nosso palpite no palpitão no canal Contragolpe nessa luta vai no Pico ou vai no Murphy? você já tem o seu palpite? Não? Porque, pra ser sincero, eu estou pensando em ir de Pico. Eu espero que você esteja preparado para a bomba. Eu só quero dizer que todas essas vitórias que tu elogiou aí do Pico no Bellator, cara, nenhum cara ali tava no top 30 do peso pena mundial, só pra avisar. Eu concordo plenamente com você, e eu sei que é um passo gigantesco, mas também é aquela coisa que, assim, é difícil, porque a gente não pode nem falar muito de questão de performance. O Kiko tá passando o caminhão em todo mundo, ele passou o caminhão em todo mundo que ele enfrentou desde 2019 para cá, com exceção dessa luta que o ombro dele saiu do lugar. Então, não é como se a gente pudesse falar, pô, mas ele tá competindo contra caras medianos e passando aperto. Não, ele tá fazendo o que ele deveria fazer contra uma competição desse. Mas a gente tá falando de um top 6 da categoria peso pena no UFC invicto. Pois é. Eu não acho que seja uma coisa chata, uma coisa fácil de se falar, não. Tipo assim, o Leonard Murphy, cara, meu garoto demais. Inclusive, estou muito orgulhoso do meu garoto por ter chegado onde ele chegou. Eu acho que esse é um palpite extremamente complicado, justamente por isso, né? A gente tá pegando o que provavelmente, na época que o Aaron Pico estreou, ele era considerado a maior promessa do MMA, sabe? E por muito tempo foi assim, deu uma espiada porque ele acumulou algumas derrotas. Mas o talento sempre esteve lá, sempre foi exuberante, sabe? Então, é aquela coisa, é meio que chute. É meio que chute. Certo. Eu acho que o meu chute vai fechar com o Meloto nessa e devemos ir de Leonard Murphy lá no palpite do canal Contragolpe, até porque eu acho, também um achismo, que menos canais vão no Leonard Murphy e que a gente pode aí nesse 50-50, um palpite também, ter mais chance de pontuar mais. Mas, Barbie, chegamos na luta principal. Eu tô com esse sorriso na cara, bicho, porque Cavaleiros e Brutamontes, Ousadas e Desdonzeladas, eu não tive tempo de conversar com o Barbie essa semana e nem antes da gente começar a gravar aqui. Eu não sei qual é o palpite dele. E, bom, o palpite vai ficar para daqui a pouco. Primeiro você vai resenhar um pouco sobre os dois lutadores. Mas eu só quero te dizer, Barbie, que eu tô dormindo achando que um leva e acordando achando que o outro leva. O meu palpite para essa luta tá ping-pongueando aqui o tempo todo.
na minha cabeça. Não sei você. Quero que você diga primeiro sobre o campeão, cara. Este campeão improvável. Quem é Dricos du Plessis? Como pode esse cara todo errado, todo torto, mas que veio da Cracolândia lá, virar o que virou um campeão longevo, dominante, convincente, a ponto de chegar numa disputa de cinturão contra o Khamzat Chimaev, me colocando uma dúvida na cabeça. Quem é Dricos du Plessis, este quebra-cabeça difícil de decifrar? Bom, então, uma coisa que todo mundo fala muito a respeito do Dricos du Plessis, nesse caso, é que ele ganha luta de uma forma inexplicável, né? E existem muitos memes a respeito disso, que é aquela coisa, está escrito nas estrelas como vencer o Dricos du Plessis, ou está escrito nas estrelas que o Khamzat vai vencer essa luta, mas o Dricos não sabe ler. Sabe, são as paradas assim que justamente fazem referência à forma improvável e como ele sempre parece vencer as lutas de virada, sabe? A carreira toda no UFC dele praticamente foi dessa forma. Ele teve algumas performances que foram mais exuberantes do que outras. Particularmente, eu amo a performance dele nessa segunda luta contra o Strickland. Eu achei que ele lutou demais nessa luta. Pra mim, tranquilamente, a melhor performance dele. Mas eu também gosto muito do que ele fez contra o Whittaker. E, tipo assim, depois ele até deu uma entrevista falando, não, o plano era esse aqui. A gente sabia que o cara tinha muito foco nisso aqui, a gente resolveu trabalhar nessas outras coisas. Então, tipo assim, existe uma ideia. Eu acho que ele é um lutador, tipo assim, ele te engana fazendo você pensar que ele é estúpido. Eu acho que é pelo contrário. Os fundamentos dele são todos pros cocos, sabe? Mas a ideia tá ali. E por exemplo, no caso da segunda luta contra o Strickland, a ideia foi muito tipo, se eu ocupar esse cara e eu não der o espaço que ele precisa para pensar, é a minha vez de atacar, ele nunca vai atacar. E foi isso que aconteceu, né? Ele dominou o Strickland ao longo de 5 rounds. E uma coisa que é espantosa, que essa aqui é a questão de muita gente falar como que o Dricos sempre faz isso, como que ele consegue virar as lutas, como que as coisas acontecem. Existem explicações para a coisa, não é simplesmente Deus. A explicação é ele é um cara estúpido de forte para a categoria, ele é um cara que bate muito pesado, e apesar dele aparentemente, cansar rapidamente, ele sempre consegue operar mantendo um certo nível de poder, um certo nível de respeito do adversário também. Então você pode ver, por exemplo, que essa luta que ele teve contra o Adesanya, ele estava tomando um atraso, mas ele ainda continuava batendo pesado o suficiente que o Adesanya tinha que respeitar o que estava vindo para o outro lado. Ele conseguiu acertar uma sequência que o Adesanya se encurralou na grade, que acabou gerando a queda, que eventualmente gerou a finalização. Ele tem um jogo de solo também, o jogo de solo dele é muito bom. É muito qualidade mesmo. Todas as vezes que a luta foi pro solo com ele por cima, ele em geral conseguiu bater bastante, foi no caso do Whittaker, finalizar com facilidade, que foi o caso, bom, contra o próprio Adesanya. Eu acho que foi na luta dele contra o Trevin Giles, que ele também colocou a luta para baixo, e tipo assim, ele fez o que quis, enquanto estava por cima, enquanto a luta ficou no solo, sabe? Em termos de trocação, o que ele faz ele chuta muito, e ele tem os chutes dele são muito esquisitos, porque é um chute que você vê que ele dá de uma forma meio torta, e para um cara daquele tamanho, a impressão que dá é que os chutes dele não carregam muito poder, mas eles obviamente carregam. É aquela coisa que o fundamento técnico de boxe e de kickboxing é feito de forma a você fazer o poder que você tem naturalmente ser amplificado pelo giro do seu corpo e coisas do gênero. O Dricos aparentemente não faz nada disso e ainda bate forte pra caramba, sabe? Esse tipo de coisa que faz com que ele seja um adversário tão temido assim, um cara tão complicado de se lidar. Porque ele cansa? Sim, mas ele baixa para mais ou menos 60% e depois ele fica em 60% o resto da luta inteira, continuando a bater de forma muito forte, continuando a ser explosivo, continuando a ter muita capacidade de nocaute e finalização, e ele não cansa mais do que isso. E é um cara também que ele cresce conforme a luta, no sentido que mesmo ele tem um plano de jogo, ele tem uma ideia do que ele vai fazer, mas as coisas que não dão certo, ele abandona. As coisas que dão certo, ele começa a fazer mais, mesmo que seja de forma trabalhada. Pô, combinações longas deram certo, vou começar a entrar com 5 golpes seguidos.
Pô, os chutes estão dando certo, vou começar a só chutar. É isso que eu falei, é uma coisa meio atabalhoada, mas é uma coisa que dá muito certo, porque ele insiste nisso, né? E ele continua tentando coisas novas durante a luta toda. É um cara que vai realmente aprendendo conforme a luta transcorre. Não é uma questão de eu cresço porque eu canso do adversário. Não, é uma questão de eu vejo o que que dá certo e eu começo a fazer isso mais e mais e mais e mais. É, então, eu acho que são por esses fatores que o Dricos é um adversário tão complicado, porque ele tem essas intangíveis, que são a capacidade atlética dele, o poder de nocaute, a capacidade dele de conseguir lutar com um volume e um ritmo maiores do que a maior parte da categoria, de conseguir manter esse volume e esse ritmo por 5 rounds. Ele também é um cara estupidamente forte, tem um ótimo jogo por cima e tem um jogo decente de kickboxing que, mesmo que não seja técnico, ele ataca tanto que acaba que assim, você tem que defender, você tem que fazer alguma coisa, eventualmente você tá tomando alguns chutes no braço, você tá tomando alguns socos, e o negócio te machuca, sabe? As intangíveis do Dricos definitivamente fazem ele ser o lutador que ele é, mas existe um processo ali, é um processo atabalhoado, mas funciona. Eu vou te falar que é o lutador, o Dricos du Plessis, que mais calou a minha boca na história do MMA. Assim, eu nunca achei que ele pudesse ser campeão. Eu não acreditei que ele chegou numa disputa de cinturão. Não acreditei que ele venceu e que ele continuou vencendo. Assim, eu não falo mais nada. Ele calou minha boca. Ele, para mim, foi uma quebra de paradigma do UFC, do esporte como um todo. É tipo assim, depois do Plessis, eu meio que não duvido de ninguém. Tudo é possível. Assim, E do outro lado, Barbie, aí tem o oposto, né? Tem alguém que é previsível na letalidade. É aquele cara que você sempre soube que chegaria numa disputa de cinturão. É o extremo oposto. Aliás, que demorou para isso acontecer. A gente falava em Khamzat disputando o cinturão 2 anos atrás. Conte para nossa audiência, na sua opinião, quem é Khamzat Chimaev, Barbie? Bom, Khamzat Chimaev, a gente sempre fala a respeito de lutadores terem duas formas de vencer. Uma é, você vai lá e vai fazer as perguntas. Sou forte, sou brabo, vou socar a sua cara, quero ver o que você vai fazer. E a outra é você lá e você tem todas as respostas. Sei que você é forte, sei que você é brabo. Quando você tentar socar a minha cara, eu vou me defender e vou socar a sua cara de volta. Existem lutadores que fazem perguntas, existem lutadores que buscam as respostas. No geral, cada lutador, eu tô falando isso aqui de uma forma muito extrema, mas cada lutador busca ser um pouco dos dois. Porque o que você quer é adequar o seu jogo de forma a ressaltar as suas qualidades, enquanto você minimiza as vantagens que o adversário pode ter. Mas, quando a gente fala dessa galera que vem dessa escola de wrestling, a gente fala muito de wrestling daguestanês, o Chimaev acaba entrando nesse barco, mesmo que ele não treine lá, mesmo que ele não tenha crescido lá, pelo estilo de luta. Então eu vou colocar todos na mesma caixa, só para efeito de análise, porque quando a gente fala desse tipo de cara, a gente está falando das perguntas mais difíceis de serem respondidas dentro do MMA. É como se você pensasse no Khabib Nurmagomedov. O que você tinha que fazer ali era óbvio. Você conseguir fazer, era uma parada completamente diferente. O que você tinha que fazer é circular, não deixar ele te igualar, conseguir trabalhar a trocação, conseguir bater e movimentar, não deixar as quedas acontecerem. Se elas acontecerem, você conseguir se levantar, e se elas acontecerem, possivelmente trabalhar no meio do octógono para que ele não pudesse usar a grade para te amassar, para utilizar suas tentativas de te levantar, para te exaurir ainda mais e bater na sua cara. Enfim, são muitos fatores, mas se você conseguisse fazer os primeiros 3, você já teria uma chance enorme contra o Khabib. O problema é que ninguém conseguia. Você está exigindo muito da raça humana contra aquele monstro. E o Chimaev é mais ou menos a mesma coisa. A teoria contra ele chega a ser até simples, né? Porque mesmo que a gente saiba que ele consegue trocar, que ele tem um bom jab, que ele tem bastante poder nas mãos e possivelmente está melhorando nesse aspecto, até você chegar nesse nível, você já teve que passar por um dos jogos mais aterrorizantes de wrestling e trabalho por cima que o MMA já viu. Possivelmente o mais aterrorizante, mas eu não sei se eu colocaria ele ali ainda. Mas é muito possível.
É muito possível, porque não teve um lutador que o Chimaev ficou por cima durante um round que não mudou totalmente a luta, ou que ele não mudou a cara do lutador, né? Porque ele por cima, bicho, é um absurdo a capacidade dele de acompanhar os rolamentos dos adversários, um absurdo a capacidade dele de passar a guarda, de trabalhar ground and pound ao mesmo tempo que tá conseguindo finalizações. Tipo assim, é engraçado que ele até às vezes vai para umas finalizações que são arriscadas no sentido que se você não pegar, o adversário levanta, só que ele pega. E a segurança dele, quando ele começa a fazer o jogo de chão, também é uma parada surreal. Eu ainda lembro como se fosse hoje, de quando ele entrou na queda contra o Li Jiangliang, puxou o cara para perto da grade e falou, sente só o que eu vou fazer com esse caboclo aqui. Jogou pro chão, fez o que quis. E ele fez o que quis contra todo mundo quando a luta chegou no chão. O mais impressionante foi essa última vitória dele contra o Robert Whittaker, uma luta que eu, inclusive, apostei contra ele, sabe? Claro que existem muitas perguntas aqui a serem respondidas, porque, por exemplo, ele fez a luta contra o Kamaru Usman, conseguiu a queda, conseguiu o trabalho por cima, passou o caminhão em cima do Kamaru Usman e não conseguiu repetir esse processo em nenhum dos outros rounds. Ele ainda ganhou a luta, uma decisão dividida, e muito se deveu ao fato que ele conseguiu todo esse sucesso no primeiro round, mas ainda assim a gente tem que lembrar o Usman pegando a luta de ultimíssima hora numa categoria que ele nunca tinha competido dentro do UFC antes, e ainda assim conseguiu dar trabalho. Então, quando eu falo dessas perguntas não respondidas, eu estou falando muito de o Chimaev precisa dessa definição, porque se ele precisar, complica quando ele estiver enfrentando caras a nível de campeonato, sabe? Porque ele vai chegar um momento que ele não vai conseguir finalizar a luta contra todo mundo no primeiro round. Então, esse dano que ele causou, que ele criou, vai ter que ir para o segundo, vai ter que fazer alguma coisa, ou o caso dele vai ter que melhorar nesse aspecto. Tá? Ele vai ter que controlar a própria explosão física e vai ter que controlar o próprio trabalho. Eu acho que o que ele faz é incrível. O que ele faz é realmente incrível. Eu só não sei se ele consegue fazer isso contra todo mundo. Nós nunca vimos Cavaleiros Brutamontes, Donzelas Desdonzeladas, Igor Meloto, João Barbie. Nós nunca vimos o Khamzat Chimaev chegar num quarto round. Ele vai conseguir obliterar todos os adversários? É a pergunta que o Barbie meio que deixou no ar agora há pouco, né? E aí a gente chega, Barbie, na hora de você dar o teu palpite. Eu repito, cara, pra mim assim, é 51-49 para um dos dois. Uma hora é um, outra hora é outro. Eu abro a geladeira pensando que é um, quando fecho já mudei. E você? Eu vou mais longe. Eu quero que você diga quem vence, perdão, a luta nesse sábado. Deve acontecer lá por volta das 2 da manhã, né, Meleuto? Talvez um pouco antes. Como você acha que esse lutador vai vencer? E na sua opinião, esse favoritismo está em que balanceamento de percentual? Já vou dizer para início de conversa que não importa quem eu diga que eu venço, o favoritismo é pouquíssimo. Se for mais de 55%, as pessoas estão muito felizes com alguns lutadores. Essa aqui, engraçado você ter comentado que você está com o palpite ping-pong na sua cabeça, porque todos aqui neste podcast, todos, eu, você, o Meloto, apostamos no Chimaev para terminar o ano como campeão, né? E aí a gente se surpreendeu muito com o que o Duplessis vem fazendo e ficou pensando, pô, esse aqui é parada dura, não, a luta não é tão simples quanto eu imaginava, não. E eu concordo com você, eu também tô muito cheio de dúvidas aqui para essa luta. Eu acho que o que é engraçado aqui é que essa luta tem chance de ser uma bagunça, porque os dois, geralmente, quando as lutas deles duram muito, fazem a luta virar uma bagunça, sabe? A luta do Chimaev contra o Dorinho foi uma bagunça, a luta do Chimaev contra o Usman foi uma bagunça, todas as lutas do Dricus foram uma bagunça. Então, se essa luta durar, eu tenho a impressão que vai chegar nisso, que acaba virando um confronto de macheza num certo sentido, que é tipo assim, porque o Chimaev propõe muito isso. Ele é um cara de muita pressão, ele é um cara que tenta, assim, quando ele quer fazer o jogo de trocação, ele vai para cima, tenta bater duro, tomando golpe se for necessário. O Dricus, ele se propõe a outras coisas, ele tem mais versatilidade no jogo em pé, mas ainda assim, é uma parada complicada você ter um cara com a pressão, o poder que o Chimaev tem, a pujança física que ele tem, partindo para cima de você de toda forma. Da mesma forma, eu acho que essa luta tem uma capacidade muito grande de ser completamente unilateral. Eu só não sei para qual dos lados. Mas é aquela coisa que, em retrospecto, a gente vai olhar e pensar, era óbvio
era óbvio e eu fui palhaço de acreditar que não. Porque, por exemplo, o Drico já foi quedado no UFC. Ele já foi quedado e já tomou vários atrasos para outros lutadores. Ele tomou um super atraso para o Derek Brunson, por exemplo. Então, se ele for quedado e o Chimaev simplesmente passar o caminhão dele no primeiro round, eu vou ter que olhar para trás e falar assim, pô, tava ali. Eu só me recusei a ver porque tinham outros fatores, né? Porque da mesma forma, o Dricos, cara, ele é extremamente difícil de ser finalizado, é um cara extremamente forte e o Chimaev passou problema contra meio médios, quando ele não conseguiu impor o jogo de quedas, o jogo de grappling dele. Então, se por acaso o Dricos defender tudo, passar o caminhão, também é aquela coisa, estava lá. Mas é muito difícil antes da luta acontecer, considerando que são lutadores tão atabalhoados, que são lutadores que dependem tanto de imposição física, de um momento ali determinado. Um depende muito de aprender as coisas conforme a luta vai, e o outro depende desse sucesso inicial. É muito difícil você querer cravar o que vai acontecer antes da luta acontecer, porque eles trabalham muito nessas nuances, sabe? Eles trabalham muito nesse caos. Mas eu vou dizer que o meu palpite aqui tá indo no Khamzat Chimaev, pelo menos neste momento, e acreditando que ele vai fazer a luta parecer de uma certa forma até fácil, acreditando que ele consegue colocar uma queda, que ele consegue trabalhar por cima do Dricos e punir ele suficientemente, porque aqui eu acho que esse é um jogo que a gente sempre comenta essa questão do cardio do Dricos e como que ele cansa um pouco, mas ele não cansa mais, mas ele tendo que trabalhar por baixo do Chimaev, eu acho que é uma coisa que vai drenar bastante ele, e o meu palpite tá indo muito por conta disso, sabe? Eu acho que o Chimaev conseguindo trabalhar por cima, bicho, ele só precisa ter um cardio para pelo menos superar o Dricos nesse aspecto, para não deixar que o Dricos consiga se defender apropriadamente. O Dricos não tem o melhor cardio do mundo, a gente está comparando eles com caras tipo Kamaru Usman, que é um tanque de gás magnífico, sabe? O Dricos tendo que passar por um perrengue no primeiro round por baixo do Khamzat, eu não acho que ele consegue se recuperar da mesma forma, sabe? E eu acho que o Khamzat vai conseguir colocar ele para baixo. O meu palpite tá indo muito nisso. O Dricos é um excelente lutador, mas eu acho que finalmente chegamos no momento do Chimaev vencer essa luta e se tornar o campeão dos médios. Meu palpite está indo nele e eu acredito que por nocaute técnico. Palpite dado e anotado, vamos para a luta. UFC 319, Du Plessis versus Chimaev. Ai, 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 meu coração, hein? Olha, é a prova de que não precisa ter brasileiro lutando para você ficar com o coração na ponta da língua, para você ficar sentadinho na beiradinha do sofá. E vamos ao campo minado, porque, obviamente, que deu tudo errado, né? Fazia tempo que a gente não gabaritava as essas, fazia tempo não, né? Só no anterior que não tinha acontecido. Mas dessa vez voltou a acontecer, porque eu fui de Eric Anders, vencendo Christian Leroy Duncan, guloso, pagando 5.0, né? Só que não, quen. Meloto foi de Angela Hill, vencendo Yasmin Lucindo, foi quem foi mais conservador, teve chance de acontecer ali, mas não, também não, quen pra você. E o Barbie também levou um belíssimo de um quen, com a Priscila Cachoeira sendo obliterada pela Joseline Edwards, hein? E aí, chegamos ao campo minado deste UFC 319. O primeiro a falar é o senhor, Barbie. Qual que é o teu palpite? Que odd tá pagando? Você vai se arriscar? Qual que é? Eu vou de Alexander Hernandes vencendo Chase Huber, porque o líder pode se dar ao risco. Pagando 3,50, só para constar. Bom, o segundo a falar, dessa vez sou eu. Vejam só, né? Para mim tá quase 50-50, 51-49, a luta principal. E você tem o Du Plessis pagando 2,75. E eu acho que tem grande chance disso acontecer, porque, né, para mim tá pau a pau. Vou torcer, deixar claro aqui que minha torcida está pro Chimaev, lutador muito mais. Pô, eu quero. É uma estrela, né? Eu quero muito que ele vença, quero muito ver ele galgando novos cinturões, fazendo disputa. Ele vence de jeito impressionante, é um lutador muito impressionante. Tomara que eu erre esse campo minado, mas eu estou indo no Dricos Du Plessis, vencendo o Chimaev, pagando 2,75. E o senhor, Meloto, para surpresa de ninguém, tá indo em quem? Estou indo de Lerone Murphy contra o Aaron Pico.
pagando 2,63, o lutador com o queixo melhor vai vencer. É pior que eu acho que eu acho que o senhor vai levar essa, hein? Porque meu palpite também tá indo no Ronnie Murphy. Vamos ver se dessa vez alguém crava alguma coisa no campo minado aqui, porque tá difícil, né? E o placar continua, o Barbie lá na frente, acho que o Meloto em segundo e eu em terceiro, mas tem tempo para isso mudar, a gente sabe. E chegamos na hora de empacotar esta edição de 3 tapinhas com o tapinha de despedida. Começando pelo senhor João Menegari Barbie, vai dar tapa nas costas ou na cara de quem e por quê? Meu tapinha, senhoras e senhores, essa é aquela hora que a gente tira os óculos e olha no fundo do seu coração, porque vocês nunca mais vão ver isso, eu espero. Meu tapinha vai nas costas do Dana White. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito também. Olha, Você é louco, vai chover granito. meu Deus. Podia chover dinheiro. Mas falando em chover dinheiro, o meu tapinha vai nas costas do Dana White justamente porque o UFC conseguiu fazer um acordo multibilionário com a Paramount. E eu vou dizer assim, o que me pegou de surpresa nisso aqui é que, para ser sincero, a gente tem dados muito confiáveis de que o produto do UFC está perdendo força. Sabe, que os pay-per-views não estavam mais pagando tanto, a audiência já não estava sendo mais tão grande. Tipo, é claro que existem vários fatores aqui, existe a questão da pirataria e coisa e tal, mas no geral, o produto do UFC estava caindo e eles conseguiram fechar o acordo mais lucrativo deles. É um acordo que é, deixa eu até fazer as contas aqui, é um acordo que é 15 vezes maior do que eles tinham anteriormente. O acordo antigo deles era 15 vezes menor, galera. Honestamente, eu posso ser o maior hater possível do Dana White, mas, bicho, esse é um passo monumental. Eu fico preocupado, eu fico muito preocupado do que vai acontecer, né? Porque a gente já tinha comentado isso aqui algumas vezes, que o UFC muito claramente tinha largado de mão na produção de eventos, principalmente eventos que não eram pay-per-views, porque agora que eles tinham o contrato, eles só precisavam encher espaço, sabe? Os caras não precisavam ser bons, eles precisavam estar lá. E agora que até a ideia do pay-per-view vai deixar de existir, eu fico realmente muito preocupado com a qualidade do produto e eu espero do fundo do meu coração estar errado, mas esse dinheiro não vai ser repassado para os lutadores, né? O que já é uma coisa extremamente triste. Mas é isso, eu tenho que dar aqui os parabéns para o Dana White, um tapa nas costas aí do careca safado, que conseguiu um acordo absurdamente lucrativo em uma época que existe uma crítica absurda ao nível de qualidade do produto. A gente reclama do nível de qualidade do produto toda semana aqui. Na semana passada, não, na outra semana, na semana passada também, a gente teve 2 dos cards mais horrorosos que o UFC já colocou, um atrás de outro, e depois que esses cards aconteceram, o Dana conseguiu fechar esse acordo. Eu acho que isso é realmente admirável, sendo bem honesto com vocês. O meu tapa aí nas costas do careca. Quem viveu, viveu para ver este momento, né? João Barbie dando um tapa nas costas do Dana White com direito a um beijinho no canto da boca. Meloto, qual é o teu tapinha de despedida, por favor? Vai estar bravo? Tá amoroso? Conta pra gente. Meu tapa ele vai nas costas do Caio Borralho, que ele vai bater o peso aí pra essa luta aí, vai ser o reserva da luta do Duplessis contra o Khamzat Chimaev, e eu saúdo isso porque ele tá abraçando as oportunidades aí, tem luta marcada contra o Imavov, mesmo assim vai estar lá batendo peso agora essa semana, e daqui 2, 3 semanas ele vai estar lutando contra o Imavov lá em Paris. Então eu saúdo isso, o cara tá querendo ser campeão mesmo, esse aí tem que ser o espírito. Bom, então temos nesta despedida de 3 tapinhas, dessa edição histórica do UFC 319, que Chimaev disputa num cinturão, um festival de arregadas. Porque o meu tapinha também vai nas costas dele, do Dricus Duplessis. Vou explicar por quê. Antes que ele perca o cinturão, que é uma coisa muito provável de acontecer, e que pese o meu palpite no campo minado, esse cara, eu acho que ele nos educou. Ele mostrou que tudo é possível. Ele sim é tipo #WeCan. Nós podemos. Um lutador
absolutamente improvável, que morria no gás, ou pelo menos parecia que morria, que vencia lutas, virava lutas, vencia lutas improváveis, se estabeleceu como um campeão de verdade, de direito, a ponto de deixar a gente em dúvida aqui, né, de ping-ponguear o palpite numa disputa de cinturão dele contra esse monstro que é o Chimaev. Então eu acho que o Du Plessis, ele chegou no UFC, venceu e convenceu, parabéns, tapa nas costas, mostrou-se um grande lutador de um jeito completamente improvável, esquisito. Todo mundo que é especialista em luta fala que ele não sabe andar, que ele não sabe chutar, que ele não sabe correr, e as coisas simplesmente acontecem para ele. É muito impressionante isso. Seria injusto ele deixar o cinturão caso isso aconteça, e tomara que aconteça, minha torcida de novo é pro Chimaev, sem ter recebido nunca um tapinha de despedida nas costas aqui em 3 tapinhas. Justiça está feita, senhor Dricos. Um grande beijo, bom evento para todo mundo. Comentem aqui se vocês acham que o Chimaev vai vencer, que o Du Plessis vai vencer, se o Islam, não o Makhachev, o Batistaca, tem que acontecer ou não tem que acontecer. Deixe os comentários aqui e um grande beijo para todo mundo. Até a próxima quinta. 3 tapinhas.